E vem conferir quais são todas as polêmicas envolvendo o live action de A Branca de Neve. E está chegando nos cinemas nessa semana o live action de A Branca de Neve. Filme esse baseado na animação clássica de 1937 da Disney, a primeira animação da Disney e o primeiro longa-metragem animado feito. A partir daí eu pensei, esse filme está rodeado de polêmicas. Então, muita gente pode não saber quais são as polêmicas ou se perder um pouco. Então esse vídeo de hoje é para te colocar na ordem cronológica de como foram surgindo esses problemas. Alguns pontos eu vou dar uma avançada no tempo, mas mesmo assim eu vou explicar cada ponto. E depois de eu falar qual que é o ponto, eu vou dar minha opinião se eu acho ele justo ou não, se a polêmica é válida ou não. E o primeiro ponto não pode ser diferente, é envolvendo a Rachel Zegler, que é a atriz que talvez mais gerou polêmica em volta desse filme por vários motivos diferentes. O primeiro ponto seria a sua escalação, já que está em ordem cronológica. Quando ela foi escalada, começou a gerar aquela crítica gigantesca de ela é uma atriz latina que vai interpretar a Branca de Neve. A parte dela ser latina acaba incomodando as pessoas que são fãs da animação original, porque falam, ela é branca, e a Branca de Neve é branca, a ideia é ela ser branca como a neve. Pra mim, dessa discussão, essa primeira discussão, eu acho um pouco boba, eu admito. Eu até entendo quem é fã reclamar, criticar, porque quer a obra original da forma como ele cresceu e assistiu. E para quem cresceu assistindo, aquilo fez parte e moldou o caráter de muita gente. Eu entendo quem critica, mas para mim, essa é uma crítica que é fácil de ser resolvida. Porque qual que é o conto original? No conto original, ela chama Branca de Neve, porque a mãe dela um dia estava andando pelos jardins do castelo, ela cortou o dedo acabou caindo sangue na neve, e a partir daí ela vê aquele vermelho do sangue misturado com a neve, ela vê aquela beleza da neve. Ela acha a neve a coisa mais linda do mundo. Aí quando a filha dela nasce, ela é tão branca como a neve, ela dá o nome de Branca de Neve, porque ela acha que a neve é a coisa mais linda do mundo, até ver a sua filha que vira a coisa mais linda do mundo, então chama de Branca de Neve. Mas na live action é muito fácil resolver isso. É só você falar que a menina nasceu num dia que estava tendo muita neve e que a mãe, como um todo, como ela ama a neve, acha a coisa mais linda do mundo, chamou ela de Branca de Neve. Não porque ela é branca como a neve, como é a animação, mas sim porque ela nasceu de um dia de muita neve. É uma coisa bem fácil de se resolver. Os fãs podem reclamar? Podem. Vão reclamar se acontecer isso? Vão. Mas pelo menos a desculpa é fácil. A segunda polêmica é um pouco mais complicada, porque a segunda polêmica envolve um pouco mais pra frente, quando a Rachel Zegler começou a dar algumas entrevistas sobre o filme, e ela começou a dar algumas declarações polêmicas. A Rachel Zegler, como um todo, antes de eu entrar na polêmica, ela é uma atriz que ela sofre cancelamento desde sempre. Desde a época que ela fez Amor Sublime Amor, do Spielberg, ela é uma atriz que ela recebe muitas críticas, cancelamentos e até um pouco de perseguição. Mas ela é uma atriz que ela também busca isso, porque sempre que ela vai dar declarações, desde o Amor Sublime Amor pra cá, são declarações mais polêmicas, são declarações que ela dá a opinião dela, só que de um lado que as pessoas não apoiam muito, então ela também é perseguida por isso. Não acho justo, a menina é uma atriz que ela não é a maior atriz do mundo, melhor do mundo, mas ela canta muito bem e ela entrega bem na atuação. Ela não vai te entregar a melhor atuação do mundo, mas ela te entrega boas atuações com uma excelente voz. A voz dela é excelente, maravilhosa. Só você assistir Amor Sublime Amor, você vê o nível técnico que ela canta. O problema é, ela chegou numa declaração e perguntaram como que era a opinião dela sobre a animação e como que você poderia esperar do live action. Isso foi numa D23. Nem tinha trailer ainda, não tinha nada. E ela declarou que, primeiro, ela não era a maior fã da animação. Ela não era a maior fã da animação porque a animação era de 1937. Então, a partir daí, ela acha que ela tem que a animação não funciona mais hoje em dia, que ela ficou no passado, e ela também falou que eles teriam que consertar a adaptação no live action, onde vão colocar uma coisa mais moderna com um plus. Ela ainda falou, por exemplo, a Branca de Neve não pode ser beijada pelo príncipe. Bom, eu acho que a declaração dela mostra como ela é uma pessoa que ela foi no caminho certo da declaração, mas ela fez uma declaração completamente errada. Se ela declarasse da maneira certa, como ela fosse um argumento certo pelo que ela queria dizer, talvez ninguém caísse matando em cima dela. Mas como ela falou, é bem agressivo. Porque se ela fala o seguinte, Branca de Neve e os Sete Anões, ele é um filme clássico, é o primeiro longa-metragem da Disney, mas a gente está em 2025. Então a partir daí a gente vai ter que fazer algumas adaptações, algumas atualizações, mas sempre respeitando a animação clássica. Se ela falar isso, todo mundo ia entender perfeitamente, porque se você assistiu Branca de Neve de 1937, você sabe que a animação precisa de algumas adaptações, precisa de atualizações. Muita coisa ficou no passado, é de 1937. Se ela fala assim, o
público ia entender e falar, é verdade, a animação continua linda, mas ela deveria ser atualizada. Hoje em dia ela não funcionaria como funciona na época. Mas ela não falou assim. A forma como ela falou é muito agressiva. Ela agride quem é fã da Disney, ela praticamente agride com a sua declaração quem é fã da Branca de Neve. Então a partir daí, quem é fã da animação fica meio ofendido, porque ela fala que a animação não funciona mais, que a história é desatualizada, que não vai ter beijo do príncipe. E no momento que a gente está vivendo, ela dessas declarações ainda indica mais do que simplesmente a animação é ruim, ou a animação não funciona, ou é bizarro como o filme funcionava na época. E não é só isso. Ela também reclama da própria Branca de Neve que ela vai viver. E ela já gera uma expectativa negativa pro público, que é aquela a expectativa de... Então quer dizer que você vai mudar completamente o filme que eu amo? Então pra mim, essa é outra polêmica. Ela ser Branca de Neve é menos, essa é mais. Porque você fala assim, se você não gosta da adaptação, se você não gosta da versão da Disney, se você acha que ela é ruim, por que você está fazendo parte dela? É por causa do dinheiro? É só por causa disso? Então essa é uma polêmica mais difícil de proteger, porque quem é fã gosta. E se você não gosta, por que você está fazendo parte disso? Ou, de novo, se ela desse uma declaração melhor, como eu falei, de a gente vai atualizar, mas respeitando a animação, todo mundo ia aceitar. Como ela falou meio atacando a animação, aí ela gera uma polêmica gratuita pro filme. A segunda polêmica do filme veio logo depois, quando saíram as primeiras imagens de bastidores e mostraram como seriam os anões do live action. Bom, pra quem não sabe, a Disney divulgou uma imagem que eram 7 anões realmente, ali com etnias diferentes, ideias diferentes, e visual diferente. Aí quando saiu essa imagem, o ator Peter Dinklage, que é conhecido por fazer o Tyrion em Game of Thrones, e ele é o ator com nanismo mais bem pago de Hollywood hoje em dia, ele chegou num podcast e acabou reclamando, falando: a Branca de Neve está fazendo um retrocesso para a evolução que as pessoas com nanismo sofreram. Então sofreram esse retrocesso porque a Branca de Neve, de 1937, ela tratava os anões como se fossem algo bobo, algo caricato, algo cartunesco, e ele fala que hoje em dia as pessoas com nanismo não deveriam ser tratadas dessa forma. Ele acha que as pessoas com nanismo deveriam ser tratadas com mais respeito, com uma outra ideia. Então ele foi contra. O que a Disney fez? A Disney ouviu o que ele falou. A Disney ficou com medo de realmente passar uma imagem errada. Então, ela praticamente demitiu os atores que iriam fazer os 7 anões e ele acabou colocando anões de CGI. E essa polêmica é muito interessante da forma como o Peter Dinklage acabou com o emprego de muita gente. Quando você pensa, ali eram 7 atores com nanismo. Se parar pra pensar que eles têm dublês, você já dobra isso. Já para pensar que pessoas vão se envolver ali, que também poderiam, uma família de algum anão, do anão da Branca de Neve, poderia ter mais. Ou seja, você tem pelo menos 14 atores com nanismo com emprego. E aí, quando ele dá essa declaração, todos são demitidos. Todos são jogados fora. E eles colocam um CGI bizarro, que eu vou falar mais pra frente, para poder agora criar a nova versão. Como ele é muito fácil falar isso. Ele é o ator com nanismo mais bem pago de Hollywood. Você vê filme do Adam Sandler, ele tá lá. Você vê filme da Marvel, ele tá lá. Você vê filme dos X-Men, ele tá lá. Você vê o Game of Thrones, que é uma das maiores séries de TV que teve em relação à audiência, ele tá lá. Pra ele é muito fácil perder isso. Pra quem tem nanismo é muito difícil conseguir emprego em Hollywood. Em vários lugares, mas em Hollywood é muito difícil. Eles sempre são colocados com ou personagens secundários, ou personagens que vai ter uma participação muito especial. Aqui não. Aqui eles têm uma participação grande. Ele tirou o emprego dessas pessoas. E tanto que ele deu essa declaração e nunca mais voltou para argumentar mais sobre isso. Então essa é uma polêmica muito grande, porque ele tirou o emprego de muita gente. E aí, para piorar, saiu o trailer. E quando saiu o trailer, tá bizarro os anões. Os anões feitos completamente CGI, com um rosto em CGI, corpo em CGI, olhar em CGI, parece bizarro. A sequência do trailer que a Branca de Neve dança com os anões, parece que ela tá num fundo verde, onde ela não tá se comunicando com ninguém que está ali. Isso é muito ruim. Então, esses são 2 fatores ruins. Olha como o Peter Dinklage gerou 2 polêmicas. Primeira, que os anões tiram emprego. Segundo, com o resultado final, que é o trailer, que é horrível. Os anões são horrorosos. Visualmente são horrorosos e geram uma estranheza gigantesca. Então essa é a segunda polêmica. Além da quarta polêmica, né? Porque depois das 2 da Rachel Zegler, você ainda teve essa do Peter Dinklage, que mexe diretamente com os 7 anões. O filme chama Branca de Neve, 7 anões. E pelo trailer, os anões já não funcionam tão bem. Bom, e agora a gente chega numa outra polêmica envolvendo a atriz Rachel Zegler. Agora, ela contra a atriz Gal Gadot. A Gal Gadot, ela é do Israel. Ela passa uma bandeira que ela realmente protege o Israel, protege as ideias do Israel, e por tudo que estão passando lá, ela acaba levantando muito essa bandeira. E até aí tudo bem, é a ideia dela, é o de onde ela veio, é o que ela protege. Só que o que aconteceu? Quando saiu o primeiro trailer de Branca de Neve,
A Rachel Zegler, ela colocou no Twitter e também nas redes sociais dela falando: muito obrigado para todo mundo que está apoiando o trailer, porque o trailer estava sofrendo muito hate e mais do que isso, tinha muito mais dislike do que like. O problema é que assim, muito obrigado para quem está apoiando o trailer de verdade. E depois ela colocou assim: e sempre junto com a Palestina. A briga é Palestina e Israel. Ela sabia, ela pode dar a opinião política dela. O problema é, ela sabia que a sua colega de trabalho, que tem o nome mais forte do que ela na indústria, que é a Gal Gadot, é de Israel. Isso é uma briga que não precisava existir. Ela poderia chegar para Gal Gadot e falar: olha, eu não concordo com sua opinião política, mas agora você colocar publicamente, você jogar assim nas redes sociais, você está colocando a sua companheira como aos fogos, aos leões. Porque se ela tivesse uma força maior, se a Rachel Zegler fosse uma atriz maior, iriam criticar a Gal Gadot, que a Gal Gadot é muito maior que ela em relação a como, não em atuação, mas em como ela é hoje em Hollywood, seu tamanho. Então essa foi outra polêmica, tanto que saiu notícias que elas pouco se conversaram depois disso, que teve farpa entre as atrizes, ou seja, a Rainha Má e a Branca de Neve estavam brigando fora do cinema também. E outra coisa, de novo volta, a Rachel Zegler é uma atriz que ela precisa de uma assessoria melhor. Ela não pode falar o que ela pensa porque ela acha, senão daqui a pouco a carreira dela vai realmente pro limbo, porque ninguém mais vai querer contratar ela pela forma como ela é muito problemática no volta do filme. Olha como é que ela arranjou uma briga boba e, pior do que isso, uma briga política. Entrou o filme numa área onde o CEO da Disney deve ter ficado maluco. Porque você ter atores que não são gostáveis, acontece. Agora você entrar em brigas políticas que você prejudica o filme, aí é muito pior ainda. Então essa foi a outra polêmica. Em volta do filme, essas são as polêmicas. Todas, a maioria envolvendo Rachel Zegler. Ela ser a Branca de Neve, ela criticar a animação original, ela fazer uma parte política criticando. Você teve os anões, que virou uma grande polêmica. E aí, depois de todas essas polêmicas, saiu o primeiro trailer. E aí vem outra polêmica, o trailer em si. O trailer é horroroso. O primeiro trailer, o segundo trailer, todo trailer que saiu até agora é horrível. A coisa boa do trailer são as músicas. Você vê que as músicas estão boas, estão bem feitas. Como eu já falei, a Rachel Zegler é uma excelente cantora. Você vê isso muito bem. Mas visualmente o filme está bizarro quando você vê os trailers. O filme pode ser ótimo. Chegar no cinema tem uma grande surpresa. Mas a polêmica veio através da Rainha Má ser mais bonita que a Branca de Neve. E isso até aí, eu até tenho uma discussão sobre isso mais profunda. Porque assim, você pegar todas as adaptações da Disney ou de outros lugares sobre Branca de Neve, a rainha sempre é mais bonita que a Branca de Neve. Mas tem uma discussão ali sobre a beleza dela, porque a ideia é que a Rainha Má seja a mais bonita de beleza, enquanto a Branca de Neve seja mais bonita internamente. Ela seja bonita como pessoa, mas ela seja mais bonita internamente. Então gerou essa polêmica ao longo do trailer. O trailer revelou pela primeira vez os anões, e eles estão muito ruins. Você vê os cenários, eles não estão convencendo. Tem até algumas partes de dança que você fica pensando como... Você já vê um pouco de mudança, de como mudaram um pouco a Branca de Neve. Então isso acabou incomodando. Então você teve a polêmica do trailer, que foi horrível, com grande quantidade de dislike, com pessoas odiando ele, e o filme sendo criticado em todo lugar. E com todas essas polêmicas que eu envolvi, mais o trailer muito criticado, a Disney resolveu dar uma recuada. E pensou: não vamos fazer uma premiere gigantesca. Com uma premiere gigantesca, esse filme vai afundar. Porque você faz uma premiere, então a partir daí as pessoas assistem e já criticam o filme. Então o que fizeram? Fizeram uma premiere menor, sem imprensa e só com fãs do filme, para não ter perigo de ter críticas às atrizes ou ao filme. Tanto que o embargo do filme cai na quinta-feira, quando o filme vai lançar. Para quem não sabe, é o seguinte: quando você é de uma imprensa, você tem um canal grande, quando você tem alguém que... Você tem uma possibilidade de uma pré-estreia, às vezes pré-estreias são feitas 3 semanas antes de um filme lançar. Às vezes, quando acontece com uma série de TV, dão um mês antes da série estrear, uns 8 episódios para a pessoa assistir. O que acaba acontecendo? Ele assina um contrato. E esse contrato fala: ó, você só pode falar sobre a série no seu canal ou na TV num dia antes da estreia. Então ele pode assistir, mas ele não pode falar. Se ele falar, ele vai provavelmente parar de ser chamado para outras coisas, então ninguém fala. Então quando cai o embargo é essa coisa que você assinou, aí você pode começar a falar. Então a Disney, ela diminuiu a pré-estreia para não ter imprensa, para não ter críticas ao filme, e o embargo só sai no dia da estreia do filme. Por que isso aconteceu? Porque a Disney, com medo do embargo sair na terça, na quarta, e todo mundo xingar e massacrar o filme, e aí ninguém ia assistir. Então até isso foi uma polêmica. E essas foram todas as polêmicas envolvendo esse live action. Curte a fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que você espera do live action de Branca de Neve? Você espera que seja bom ou ruim? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.